Olá! Muitos amigos e colegas pediram para eu comentar acerca da libertação do ex-governador Sérgio Cabral, que foi beneficiado por um habeas corpus julgado no Supremo Tribunal Federal, que converteu a sua prisão preventiva em prisão domiciliar com a imposição de monitoração eletrônica. Tudo isso decorre por um problema sério de interpretação de nossas normas constitucionais. E por que eu digo isso? Numa decisão histórica, o Supremo Tribunal Federal, de forma muito feliz, entendeu que era possível a execução antecipada de uma condenação, bastando que houvesse a sua confirmação em segunda instância, ou seja, após a pessoa ser condenada, julgados os recursos, ou mesmo que ela fosse condenada em segundo grau, poderia a pena começar a ser cumprida de forma antecipada. Só que, pouco tempo após, um desses ministros que havia julgado nesse sentido mudou de posição. Entendeu que não é possível essa execução antecipada, havendo necessidade do trânsito em julgado da condenação, ou seja, do esgotamento de todos os recursos. O Brasil é um dos países, provavelmente até o país, que tem a maior gama de recursos. Nós temos recursos aqui que não acabam mais, o que faz com que bons advogados consigam levar esse processo a perdurar por mais de 10 até 20 anos, e muitas vezes chegando até a prescrição, que é a perda do direito de punir do Estado em decurso de um tempo demasiado. No que diz respeito a Sérgio Cabral, ele estava preso cautelarmente, ou seja, não existia nenhuma condenação transitada em julgado, ou seja, que não coubesse mais nenhum recurso. Ele possui dezenas de processos em andamento e condenações que chegam a mais de 400 anos de reclusão. Só que, como eu já disse, nenhuma delas transitada em julgado. Muitas dessas condenações estão em segundo grau, alguns processos ainda correm em primeiro grau, e duas dessas condenações já se encontram em grau de recurso no Superior Tribunal de Justiça. Isso quer dizer que ainda vai demorar muito tempo para que esses processos transitem em julgado. Ele já se encontrava preso há 6 anos. O Supremo Tribunal Federal entendeu que os motivos que levaram à decretação da sua prisão preventiva não se faziam mais presentes e que estava demorando muito tempo para julgar esses recursos. Ora, em primeiro lugar, quem recorreu foi a defesa. Então é a defesa que está recorrendo de todos os modos, fazendo com que esses processos durem muito mais tempo do que o necessário, porque 6 anos é um tempo mais do que suficiente para se julgar um processo. Só que se recorre e depois, agindo até de má fé no meu modo de ver, diz, olha, está demorando demais, mas está demorando demais porque a própria defesa recorre. Mas de qualquer maneira, no caso, como ele estava preso preventivamente, essa prisão preventiva pressupõe algumas circunstâncias, alguns pressupostos. Um desses pressupostos, e talvez o mais importante no caso, é que essas condenações, no caso esses crimes pelos quais ele foi acusado, têm a pena máxima combinada superior a 4 anos. Então, praticamente todos esses crimes, corrupção, lavagem de dinheiro, não sei, alguns outros crimes menos graves contra a administração pública que não tem, mas a maioria tem. Esses crimes mais graves têm pena superior, pena máxima superior a 4 anos, que é um dos pressupostos necessários. E para o caso concreto, 3 circunstâncias são necessárias também para a decretação da prisão preventiva.
A primeira delas é para assegurar a aplicação da lei penal, para evitar a fuga, para que não tenha risco de fuga, para que a pessoa se furte a aplicação da lei penal desaparecendo, ninguém mais vai ter notícia dela. Segundo pressuposto é por conveniência da instrução criminal, ou seja, para que a pessoa não atrapalhe o processo, não coaja ou intimide testemunhas, fraude documentos, desapareça com provas. E uma dessas circunstâncias, talvez a que mais ocorra, é para, no caso, a garantia da ordem pública, para evitar a reiteração criminosa, para que essa pessoa deixe de cometer crimes, para que ela seja impossibilitada de praticar novos delitos. Normalmente isso ocorre, essa decretação dessa prisão preventiva com esse fundamento, quando a pessoa é um profissional do crime, que está habituada a cometer esses delitos. O Supremo Tribunal Federal entendeu que, pelo fato dele não ser mais governador, ele não poderia atrapalhar a colheita de provas e também não teria mais como praticar outros delitos. Só que um desses pressupostos, o Supremo Tribunal Federal, pelo menos é o que eu li, eu não acabei lendo todos os votos, chegou a mencionar que é para assegurar a aplicação da lei penal. Pensem bem, uma pessoa condenada a 400 anos. Sabemos que essas pessoas que praticam esse tipo de crime, que desviam dinheiro público, no caso, foram localizados mais de 100 milhões de reais. Ela não entrega todo o dinheiro. Ela sempre vai ter algum dinheiro guardado em algum paraíso fiscal, para uma emergência, para uma necessidade. Digo isso com experiência de quem trabalha há mais de 30 anos nessa área. E eu posso dizer que, pela minha experiência, todos esses casos que eu já atuei, que cerca de 30%, 40%, 50% no máximo desses valores são recuperados. A maioria desses valores está depositada em algum paraíso fiscal, muito bem escondido. Os senhores acham que alguém que é condenado a 400 anos vai esperar ser expedido um mandado de prisão, quando ele pode usufruir desse dinheiro em algum país onde não haja tratado de extradição? É muito pouco provável, mas o passaporte dele foi recolhido. Não precisa ser nenhuma pessoa perspicaz, pessoa inteligente, para saber que a coisa mais simples quando se tem dinheiro é se obter documentação falsa, passaporte falso, documentos falsos. Infelizmente, isso é fácil de se obter. E é muito fácil também de sair do país. A fronteira nossa é enorme. Paraguai, Bolívia, diversos outros países que fazem fronteira com a gente. É muito fácil a pessoa sair do país e ir para um outro país vizinho e de lá pegar um avião ou qualquer outro meio de transporte com documentos falsos, ir para um país onde não haja tratado de extradição e depois usufruir tranquilamente esse dinheiro. É quase certo que ele vai fazer isso daí, como diversos outros criminosos, inclusive soltos pelo Supremo Tribunal Federal, fizeram. E também eu me nego a acreditar que uma pessoa com todo esse passado de cometimento de crimes, com essa experiência na prática de delitos, que conhece o caminho das pedras, vai deixar de praticar outros crimes. Não precisa ser crime contra a administração pública, pode ser falsificação de documento mesmo, pode ser lavagem de dinheiro, pode ser qualquer outro delito. Isso dá ensejo a que seja decretada a prisão preventiva, ou seja, que aquelas medidas cautelares diversas da prisão, entre elas a prisão domiciliar, com imposição de tornozeleira eletrônica, não sejam eficazes. E olha, isso aí, o que me chama a atenção ainda é que esse tempo que ele vai ficar em prisão domiciliar vai ser descontado do seu tempo de pena a cumprir por um instituto que se chama detração penal. Então o tempo que ele vai ficar lá vai ser descontado. Ele fatalmente vai ter de cumprir 30 anos de cadeia, que a época que ele praticou esses crimes era o máximo que poderia cumprir. Hoje é 40, mas naquela época era 30. Ele vai ter de cumprir 30, porque os benefícios são em cima dos 400 anos. Em cima desses benefícios é que serão, em cima desse tempo é que serão contados os benefícios.
Então não me parece que agiu bem o Supremo Tribunal Federal a conceder essa prisão domiciliar. Ele, pelo que eu vi na imprensa, ele é confesso na maioria desses crimes. As provas são abundantes. É a própria defesa que está recorrendo de todas as maneiras e agora em petro habeas corpus dizendo que está demorando demais. É certo que o nosso sistema recursal é terrível. Não deveria ter tantos recursos, deveria ter sido reduzido ao máximo, pelo menos até o Superior Tribunal de Justiça. O Supremo Tribunal Federal deveria ser uma corte constitucional, não deveria se preocupar em julgar recursos criminais, somente matérias constitucionais. Mas não. Se recorre, e muitas vezes chega-se até a prescrição, que ocorreu diversas e inúmeras oportunidades que são noticiadas a rodo no noticiário. Então é um tapa na cara do cidadão de bem, do brasileiro. Sabia que uma pessoa condenada por desvio de dinheiro, que desviou tanto dinheiro necessário para a nossa população pobre, necessário para o nosso país, para que sejam realizadas obras de infraestruturas, que mais nós necessitamos, que todo esse dinheiro tenha sido desviado em prol de uma pessoa. E que contratos e mais contratos que poderiam ter sido realizados por valores muito menores, tudo superfaturado, com prejuízos vultosos de bilhões de reais para a nossa nação, esteja solto. Isso é um tapa na cara do cidadão de bem, que trabalha, que não quer saber de bandido na rua. Principalmente quem praticou esses crimes de corrupção, lavagem de dinheiro. O que o cidadão, que o brasileiro de bem quer, é o fim da corrupção. É que essas pessoas sejam presas, sejam mantidas presas. E que volte a possibilidade do início de cumprimento da pena após o julgamento em segunda instância, que se votem logo essas PECs existentes para se alterar o sistema recursal também, tanto possibilitando o julgamento, a condenação, início do cumprimento da pena após a condenação em segunda instância, que se reduzam os números de recursos necessários, não essa enormidade de recursos existentes, e que também, paralelamente a isso, que se acabe com o foro privilegiado, que seja restrito a pouquíssimas pessoas, como é na maioria dos mundos, apenas a maioria dos países, apenas para os chefes de Estado, apenas para os chefes de poder executivo, legislativo, judiciário, que todas as demais pessoas sejam processadas pelo juízo comum. Feito isso, vai melhorar muito. Mas, no meu modo de ver, com devido respeito, ele não deveria ter sido solto. É um tapa na cara do cidadão de bem. Fazem-se presentes os requisitos necessários para a prisão preventiva, no caso, para assegurar a aplicação da lei penal, também para a garantia da ordem pública. E deixá-lo em prisão domiciliar é zombar do cidadão de bem que acorda cedo para trabalhar, que trabalha honestamente e infelizmente vê que a malandragem, a sacanagem, a falta de respeito vem de cima, justamente daquelas pessoas que deveriam zelar para que a lei fosse observada. Forte abraço a todos.